Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 6 do módulo 4 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a igreja. E o que é a igreja? A igreja pode ser simplesmente visto como um substantivo coletivo para discípulos de Cristo. Não se refere com certeza a prédio. Não se refere, com certeza, a uma instituição. A igreja fundada por Cristo é o conjunto de todas as pessoas, passadas, presentes e futuras, que depositam sua fé em Cristo e que o seguem, o imitam, o adoram, o obedecem. É um organismo vivo, um corpo que tem Cristo por cabeça. Deus não habita num prédio no qual os discípulos de Cristo se reúnem. Ele habita em cada um de nós que nos chamamos de cristãos, por meio do seu Espírito Santo. Logo, nós cristãos é que somos o templo do Espírito Santo, pois o templo é a morada de Deus. O prédio em que nos reunimos não é, portanto, um templo e também não é a igreja. É simplesmente um prédio. O pastor, o líder espiritual de uma igreja, não é um sacerdote. Isso aí vai criar um pouco de controvérsia com algumas denominações e talvez com a igreja romana, mas a ideia é que temos um sacerdote que é Jesus Cristo. Porque o sacerdote, temos que entender bem a função sacerdotal dentro do esquema de Deus com o povo. No Antigo Testamento, a função sacerdotal era exatamente a de intermediar entre Deus e o povo. O sacerdote era o único que entrava num recinto chamado Santo dos Santos, e lá ele ouvia Deus falar com ele o que ele precisava fazer e falar para o povo. Então o povo dependia do sacerdote para saber a vontade de Deus, as opiniões de Deus, as instruções de Deus naquele momento, naquela conjuntura que estavam vivendo. Um povo separado de Deus pelo pecado não tem acesso direto a Deus. Não é o caso mais do cristão, porque o cristão teve o seu relacionamento com Deus restabelecido pela morte e ressurreição de Cristo. Então, você e eu temos livre acesso a Deus. Não quer dizer que a gente fale com Deus e Deus fale conosco, pode até acontecer, mas quer dizer o seguinte, através do Espírito dele, Deus está sempre falando conosco em termos, primeiro, da gente ler a Bíblia e entender o que ela está nos transmitindo. E, em segundo lugar, nós sempre sabemos quando precisamos corrigir alguma falha nossa, porque o Espírito de Deus nos convence disso. Então nós temos um contato direto e temos a oração que nos permite pedir coisas diretamente para Deus. E o Espírito Santo nos direciona para fazermos essas orações cada vez mais entrosadas com a vontade de Deus e menos egoístas do tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então a função sacerdotal de intermediação entre Deus e o cristão não tem mais sentido após a morte e a ressurreição de Cristo e o envio do Espírito Santo para habitar no coração de toda pessoa que crê em Jesus. Tanto que o apóstolo Pedro, na carta dele, nos descreve como
sacerdotes, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de nós mesmos. E para o ímpio nós podemos ser sacerdotes, porque se o Espírito Santo habita em mim, eu posso falar para ele as coisas de Deus, porque Deus me dá o conhecimento e me dá as palavras que eu preciso usar para falar com essa pessoa. Então, não precisamos mais de intermediários entre nós e Deus. Então, a função pastoral não é sacerdotal, é pastoral, é cuidar do rebanho que Deus deu a essa pessoa que recebeu, pela graça de Deus e do Espírito, o dom de pastoreio, de pastorear uma comunidade. Nós fomos nascidos de novo em Cristo para termos apenas um relacionamento com Deus, mas não é um relacionamento individual. Nossa vida cristã é simultaneamente, não é ou uma coisa e outra, é simultaneamente pessoal e é comunitária. Nós somos filhos de um mesmo Pai, então uma igreja é um conglomerado de irmãos, é uma família. É muito mais do que aquela pessoa que você vê no domingo sentado ao teu lado no banco de uma igreja. Não. Aquela pessoa que está ao seu lado, se ela entregou sua vida a Jesus, se ela reconhece em Jesus seu Senhor e Salvador, é seu irmão. E não é uma palavra usada de uma maneira, como é que eu vou dizer, quase que formal ou litúrgica. É um reconhecimento de um fato. Não preciso chamar o meu amigo que está sentado ao lado de irmão, mas eu preciso tratá-lo como irmão. Isso é que é importante. Existem igrejas onde o hábito é cada um chamar o outro de irmão Thomas, irmão João, irmão Jonas, não sei o quê. Perfeitamente válido. Mas também é mais válido do que chamar de irmão é concebê-lo na sua cabeça e no seu coração como seu irmão. Tanto quanto aquele irmão que você tem, ou a irmã que você tem. É um conceito novo, né? Nós formamos uma família. E essa família não é só as pessoas que você conhece dentro dessa igreja que você frequenta. Se você estiver no Azerbaijão e visitar uma igreja, aquelas pessoas que estão falando uma língua esquisita que você não entende, são seus irmãos. É no mundo todo. Nos completamos e complementamos uns aos outros em nossa missão de levar o conhecimento do Deus triuno para o mundo. Aprendemos a amar interagindo com os nossos irmãos. O primeiro lugar que a gente aprende a amar, se é que aprendemos, né? Mas se aprendemos, o primeiro lugar que a gente aprende é dentro do nosso lar. Se nós tivermos um lar, fizermos parte de um lar, e não aprendemos a amar lá, também não vamos aprender a amar na igreja. Mas se já conhecemos o amor através do nosso lar, se nós exercitamos o amor, um aprendizado que não é fácil, não é linear, não é sempre melhorando, não, é montanha-russa, altos e baixos, tal, é a vida. Mas se aprendemos a amar, continuamos a aprender a amar aqui na igreja, junto aos nossos irmãos. E visto que as igrejas recebem pessoas imperfeitas, como nós, bom, eu não sei quanto a você, mas imperfeito igual a mim, pronto, ok, vamos ser politicamente corretos e dizer, se a igreja aceita pessoas imperfeitas como eu, é nela que aprendemos a parte mais difícil do amor, que é o perdão. Porque se por algum acaso
você vier me conhecer, ou já me conhece, e você tem alguma coisa contra mim, Deus diz para você me perdoar. Eu estou aqui pronto para confessar o meu pecado para você. Mas o perdão é a coisa mais difícil que a gente aprende numa igreja. Mas é um aprendizado que vale a pena. A principal oração que Jesus nos ensinou não começa com Pai meu. A oração que ele nos ensinou é o Pai nosso. Nós somos uma comunidade, nós somos batizados para a igreja, diz Paulo. Então, a nossa parte individual com Deus permanece, que é um momento em que eu estou com Deus, que eu estou orando, que eu estou sozinho, eu e Deus. Mas a igreja é o nós e Deus. E eu tenho que aprender esse nós, você tem que aprender esse nós. Esse nós imperfeito, esse nós cheio de defeitos. Eu desejo muito sucesso a você na sua procura da igreja perfeita, mas eu quero lhe dar um aviso. Você não vai encontrá-la nesta vida. Nós temos que aprender a amar a imperfeição dos nossos irmãos, a imperfeição da nossa comunidade, porque nós fazemos parte dessa imperfeição, sendo imperfeitos. O que acontece quando nós nos reunimos no culto, principalmente o culto dominical, que a gente, em qualquer culto que estejamos reunidos aqui juntos, presencial ou até virtualmente, o que acontece nesse momento? Nós fazemos um culto de adoração comunitária ao nosso grande Deus. Ouvimos sua palavra através da pregação bíblica, cantamos louvores ao único que é digno de recebê-lo, participamos da ceia, lembrando-nos através do pão e do vinho da salvação providencial de Deus por meio do seu Filho, até que ele volte. Educamos as crianças, jovens e adultos nos caminhos do Senhor. Planejamos e pomos em execução projetos para tornar Deus conhecido em nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso mundo. É isso que fazemos como igreja. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele descreve uma multidão reunida para adorar a Cristo por toda a eternidade. Preparamos-nos para esse dia vivendo na comunidade a que Jesus chamou de igreja. Sem ela, nossa fé enfraquece, nossa luz fica muito fraca, até se apagar. Nosso sal fica sem gosto, tornamos-nos estéreis. Reduzimos a pó a salvação que recebemos de Deus, que custou a vida de seu Filho. A igreja é imperfeita porque nós somos imperfeitos. Conheceremos, como eu disse, a igreja perfeita na eternidade e vai ser um dia maravilhoso. Mas não desistamos dela. Não nos isolemos em nosso cristianismo Pai meu. Participemos da vida cristã comunitária, porque essa é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma palavra final, que é a seguinte: há um momento, sim, em que nós precisamos sair de uma determinada igreja. Há um momento em que a igreja deixa de ser bíblica. A palavra pregada já não é fiel à Bíblia. As ações da igreja já não são mais fiéis à Bíblia.
E se nós vemos que essa é uma tendência que vai continuar, se nós conversarmos a esse respeito em amor com a liderança da igreja e notarmos que nada vai mudar, não sejamos oposição, não façamos politicagem interna, mas procuremos uma outra comunidade que seja mais afim de Deus, que seja mais afim da Bíblia. Mas não sejamos revoltosos, não criemos cismas, não criemos divisões. Quietamente procuremos um caminho em que nós nos sintamos mais dentro da vontade de Deus, não na nossa. Não na nossa. Sejamos muito tranquilos e calmos ao analisar as coisas, para ver se nós não estamos querendo que a igreja seja do nosso modelo. Mas se ela deixar a Bíblia de lado, se ela estiver caminhando por caminhos que não são os de Deus, não é a nossa igreja mais. Nesse momento, devemos partir sem rancor, sem criar disputas ou divisões, ou sem elevar nossa voz, com tristeza, mas não sejamos o que hoje se chama de desigrejado. Não desistamos da igreja, porque a igreja, existem igrejas vivas e existem igrejas dentro da vontade de Deus, e esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Dentro da igreja, comunitariamente, com os irmãos, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a trilhar juntos um caminho, porque é muito melhor trilhar um caminho acompanhado do que só. E produzimos mais frutos para Deus, caminhando juntos, do que tentando fazer um voo solo. Ok, como leitura, hoje eu gostaria de recomendar que leiam Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E para discussão futura, duas perguntinhas. É viável ser cristão e não desejar fazer parte de uma igreja? E a outra, como posso contribuir para melhorar, entre aspas, minha igreja local em vez de me afastar dela? Um abraço e até que nos encontremos outra vez.